canina que loa rebolou. Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo certo? Nessa temporada da Cidade Livre, a gente está recebendo as autoras e os autores do livro Mobilidade Antirracista. Nesse episódio, reunimos 2 músicos que foram entrevistados para o livro pelo Paik Duque Santarém. Vamos falar com eles sobre sua trajetória enquanto negros e ativistas e como o racismo nos transportes atravessa sua arte. Bom, é com satisfação que a gente recebe aqui no Cidade Livre o cantor e compositor Benegão. Oi, Benegão, tudo bem? Beleza, mano, tranquilidade total. Tudo certo. E também está aqui conosco o cantor e produtor musical Igor Melo. Oi, Igor, tudo bom? Opa, salve, salve geral, tudo bem? Vocalista da banda Planet Hemp ao lado de Marcelo D2, Benegão foi líder do grupo Benegão e os Seletores de Frequência entre 2003 e 2020. Com essas 2 bandas, além de outros projetos variados, circulou por alguns dos principais palcos do Brasil e do mundo. Atualmente, o MC se prepara para novos lançamentos, entre eles seu primeiro disco solo, previsto para este segundo semestre de 2021. Cria da Ceilândia, no Distrito Federal, Igor teve em 1999 seu primeiro contrato como músico. Hoje atua em todas as áreas da música, da composição à produção de eventos, mas vive da paixão de cantar e da produção musical. Além de criar e participar ativamente da banda Ataque Belize, de 2001 a 2016, produziu e participou de trabalhos de artistas como Gog, Ellen Oléria e Zé Cabaleiro. Também criou diversas trilhas sonoras de filmes e temas de festivais como o Latinidades 2020. Bom, esse papo também ia contar com a presença do rapper do Distrito Federal, Genival Oliveira Gonçalves, o Gog. Mas no momento da gravação ele estava se recuperando ainda de umas sequelas deixadas por um quadro grave de Covid que ele tinha acabado de pegar e não pôde participar. De todo modo, ele deixou uma saudação e um abraço para todos, e quem sabe um dia a gente não consegue concretizar essa entrevista numa outra oportunidade. Um abraço, Gog, que você possa estar 100% o mais rápido possível. Vamos lá para a entrevista, então. Bom, gente, a gente queria começar essa entrevista perguntando para vocês para contar um pouco sobre a relação que vocês têm com a mobilidade e o racismo, né? Será que vocês podiam falar um pouco sobre qual a trajetória de vocês com o transporte enquanto homens negros? Essa coisa, na verdade, eu comecei a pensar sobre isso quando o Paik botou a pilha mesmo de fazer o livro e tal, sobre a história e tal. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso assim, de forma mais profunda, né? Porque isso sempre faz parte do dia a dia, então você meio que encara aquilo como uma normalidade da sua vida, assim. Eu moro num lugar que tem a condução sempre foi muito ruim, sempre, sempre, sempre. E que é longe e perto da civilização, como eu costumo falar. Você fica meio afastado aqui. E daí é isso. Então, assim, nos anos 80, na época que eu comecei a sair de casa, né, mais assim, de fora colégio e tal, sair pra rua mesmo, pra, enfim, ver show, ver a rua e estar na rua, sempre foi um problema porque aqui era uma linha muito deficitária, então o ônibus era do governo, então era um ônibus que era, assim, sucata. 2 linhas de ônibus aqui, tem ainda até hoje só 2, uma que vai para a zona sul, outra que vai para o centro. Para o centro tinham 2 ônibus, a zona sul tinha um ônibus. Então demorava 1 hora o ônibus para passar e daí, enfim, você tinha que se virar com isso. Então, pô, tinha ônibus que tinha buraco no chão, você via o chão passando, assim, e quebrava o tempo todo, então você não te podia contar muito com ele também. E daí ajudava muito, na época tinha um bonde aqui onde eu moro, que dava para ir de graça, se ia pendurado no bonde ia de graça. Hoje em dia também fizeram questão de deixar o bonde fechar essa parte e virar um negócio para turista caro pra caralho, enfim. Mais uma traulitada aí na cultura própria do bairro mesmo, que sempre dependeu do bonde para se mexer. E daí é isso. Então, assim, aqui sempre foi muito essa questão de saber saber até que hora você pode fazer uma coisa, até que hora você pode não fazer, porque pode ter ônibus, pode não ter, enfim.
muito lugar aqui de se embrenhar pelo meio do mato para cortar caminho, a pé pra caralho. Tinha uma cultura de carona aqui muito forte nos anos 80, assim. As pessoas que nem conheciam e as pessoas, todo mundo pedia carona de qualquer idade. Isso era uma cultura clássica aqui do lugar, assim. Hoje em dia é impensável, né, uma viagem. E daí era isso. Então, assim, toda as coisas tinham a ver com essa coisa de, será que se eu vou conseguir chegar, eu tenho que sair até tal hora, eu tenho que ficar um tempo na rua, porque não vai ter ônibus e, enfim, tudo meio que em função disso também, na verdade. Então tem muito essa, quando eu parei para pensar por essa pilha do Paik de fazer esse livro, tipo, eu fiquei de cara, assim, com com essa análise, saca, tipo, minha vida inteira foi baseada nisso, assim. Então, deixar de ir para lugares, deixar de fazer coisas, porque não tem como chegar, enfim, ou não tem como voltar. Então, tipo, é isso, assim, de início acho que é isso. Cara, eu acho que o Benegão começa com a chave do negócio, né? Que é tão naturalizado que a gente não parou muito para pensar nisso, né? Então, quando o Paik chamou mesmo, eu pensei, caramba, eu tenho tanta história sobre busão, assim, que começa lá na Ceilândia, né? Que é uma cidade satélite um pouco distante do plano piloto. E aí é isso, né? Conforme piora a estrada, mais distante fica. Então teve uma época que era mais longe, longe porque tinha menos acesso ao plano piloto por conta das voltas, né, que se dava para chegar até lá. Mas os parentes que eu tenho em Brasília, eles ficam bem distantes. Então, por exemplo, eu fui morar depois no Paranoá. Você tinha que atravessar, assim, eu não sei se precisar quantos quilômetros são, mas é tipo muito longe. Aí tem que passar pelo plano piloto, passar pelo Lago Sul, Lago Norte, até chegar, quer dizer, ou pelo Lago Sul ou pelo Lago Norte para chegar no Paranoá. E aí eu me lembro, isso ainda nos anos 80, que para chegar na casa desses meus parentes, cara, parecia uma viagem interestadual, assim, demorava muito, o ônibus no estado péssimo, como sempre. Eu acho que isso é uma realidade do transporte no Brasil, né? É, todo lugar, todo encontro que eu participo ou participei do MPL, por exemplo, eu como membro honorário, converso com a galera e é muito a mesma coisa, né? Quando eu comecei a usar o transporte por conta própria, né? Porque assim, eu tenho esse relato de sentir essa distância, mas não era por conta própria, era com meus pais. Então, né, tem uma memória que a gente não tem certeza se ela é nossa mesmo ou se alguém contou, mas a sensação até hoje eu guardo. E chegando no Paranoá, tinha um ônibus só lá na época, e o apelido dele era Marinette, por referência a um ônibus de uma novela, não sei se era. Qual era a novela, meu Deus do céu? Tieta, talvez? Eu acho que era Tieta. E aí era o único ônibus que tinha, e nessa época eu comecei a estudar bem longe de casa, assim. Só que você tinha que pagar, e outra que meus pais falavam, não vai andar de ônibus sozinho, você vai a pé, mas não vai de ônibus. E criou-se uma expressão, ou se adotou, não sei da onde, enfim, a expressão pé de Toddy, que é, para quem não conhece, é o achocolatado. E aí, como a gente andava longas distâncias, os pés ficavam tudo marrom, porque você não tinha transporte, né? Não dava para andar de ônibus e tal. E aí chamava os pivetinhos, tudo novinho na escola. O primeiro bullying que você passava era o do pé de Todd, né? E aí a galera preta tinha bullying por outros motivos. O que era mais doido era que o bullying principal é que você era menos pé de Todd, mas você era menos pé de Todd porque você tinha o pé já preto de nascença, né? Então destacava menos a poeira no pé. E isso esse para mim, eu acho que é o primeiro registro que eu tenho disso, que eu fui pensar sobre isso depois da entrevista para o Paik, para o livro e tal. Pensei, tá aí, tem uma coisa que está diretamente relacionada com transporte, que é o bullying do pé de Todd que a galera criou e que pesava nos pivetinhos preto. Igor, você falou que o transporte é ruim em todo o país.
exceto o transporte nas áreas centrais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, as linhas verdes e amarela, enfim, tem uma qualidade melhor do que as outras. Como vocês 2 analisam a relação entre a mobilidade, segregação e o racismo estrutural? Cara, eu vejo isso de uma forma classicamente como tudo, assim, não é uma questão de incompetência, é uma questão de competência, na verdade. Porque eu vejo como projeto, sacou? Como tem aquela frase clássica do Darcy Ribeiro falando que a educação no país, do jeito que é, ela não é porque é um problema, porque acontece assim, é porque é um projeto de acontecer. Para mim é um projeto clássico essa história de você deixar as pessoas isoladas e sem chance de se mexer, né, de se mover. Só para o trabalho, ou seja, a parte se por acaso, algum momento, que é a coisa que está andando no planeta, a passos largos, essa questão de automatizar geral, e as pessoas não tipo, as empresas, né, patrões e afins não precisarem mais da presença das pessoas aqui, o nego vai cortar essas linhas na hora, tenho certeza. Sacou? Mas é tipo, isso vai ser desincentivado, é a palavra que a galera usa. E daí, que é um clássico, sacou? Isso aí faz parte mesmo da parada, assim, eu vejo muito claramente, assim. E para mim a questão do transporte é um projeto, porque todas as questões básicas, e essa é uma questão básica, não é? Pô, se for contar São Paulo, situação de São Paulo. São Paulo, essa complicação toda de trânsitos e afins e tal. Enfim, todas as complicações que existem e tudo bem fácil com toda a inteligência a dispor, com toda a possibilidade de estudos e tal. A questão é não querer fazer essa coisa, é não querer, é diferente. E também no Rio de Janeiro, aqui tem muita máfia de ônibus também, por exemplo. Então, esses caras têm tipo tudo a seu favor, assim. São máfias que são problemáticas, assim. Os caras são ligados eu vejo como uma parada criminosa mesmo. Tudo sempre macomunado com todos esses governantes que estão presos, por exemplo, ou que estão para ser presos. Aqui no Rio de Janeiro, ou os governantes estão presos ou estão para ser presos, tipo, ou já morreram. Tipo, tem essas 3 opções só. Então, e os caras estão sempre ali, né? São sempre ali, sempre com a porta, com tapete vermelho, com tudo. E aí a questão é essa, basicamente, né? Então é uma luta eterna. Pô, eu conheci o Paik a partir do. O Igor eu conheci pela banda dele, que é foda. O Paik eu conheci pelo MPL. Na verdade, conheci ele antes, do Centro de Mídia Independente. E daí a gente sempre conversava sobre essas coisas e tal. Até no livro tá falando sobre isso, né? Que eu vejo muito louco a questão do DF e de Brasília e de Floripa, assim, como as cidades mais absurdas, assim, de como que aqui no Rio você vai andando, você não consegue chegar em alguns lugares e tal. Lá é muita treta, só que é muito distante de um lugar do outro, né? E eu vejo isso claramente, eu vejo como um projeto, basicamente, né? E daí a gente tem que bater em cima e o próprio MPL, que é um movimento que eu simpatizo loucamente, sempre dei minha cara a tapa junto ali, exatamente por isso que eu vejo a necessidade desse movimento existir, porque realmente é uma loucura, sacou? Esse é um apartheid mesmo que existe, assim. Eu tenho os meus parentes a maioria esmagadora mora na Baixada Fluminense, que é bem longe, e não é tão fácil, sacou? Tipo, para fazer qualquer coisa, eu tô mó tempão sem ir lá, mas e quando a gente combina alguma coisa, nas vezes poucas que a gente consegue combinar, todo mundo correndo atrás de um monte de coisa, tipo, tudo é balizado pelo horário que vai, que tem, até quando tem trem, até quando tem ônibus, até quando não sei o quê. Então você está sempre à mercê da condução, né? Basicamente. Então é isso. Isso dita muito da vida das pessoas, né? E pô, esse tempo que as pessoas gastam de ida e volta para trabalho, 3 horas aqui, 3 horas lá, e já as pessoas já trabalham loucamente e depois o que sobra, sacou? Então isso influi diretamente na vida das pessoas, assim, de forma bruta. Tem gente que passa, assim, muita parte da vida dela dentro de um ônibus lotado, ou dentro de um trem lotado, enfim. E essa é a treta, né? Eu, eu vi minha família assim, se separar mais exatamente por conta das condições de transporte de Brasília. Uma coisa que Benegão falou e que aqui também em Salvador eu percebo
A gente consegue atravessar de um bairro para o outro, de um bairro para o outro, vai emendando, tá tudo emendado ali, você passa no meio de uma favelona cabulosa, depois tá ali no Rio Vermelho, depois você consegue fazer isso, dar esse rolê mais ou menos a pé e tal, vez ou outra eu faço isso por aqui. Em Brasília, isso não existe. Sei lá, você saiu do Paranoá, você vai andar bastante para chegar, tipo, vai andar um desertão para chegar no Lago Sul ou no Lago Norte. Talvez para o Itapuã é colado, que é um bairro relativamente mais novo, mas a estrutura toda de Brasília é feita para você, para as cidades satélites não conversarem, né? Tem toda uma estratégia aí, e aí podemos chamar de teoria da conspiração, o que quiser, mas o resultado é um resultado de estratégia, que as cidades não se conversam, né? Eu me lembro quando meu pai fez o cadastro para conseguir ganhar um lote, que foi esse lote que ele mora até hoje no Paranoá. E estava saindo uma lista de loteamento na Samambaia, que é do outro lado, mas é mais próximo da Ceilândia, assim, que era onde a gente morava. E aí minha mãe falou, não quero morar na Samambaia e tal, vou esperar sair nova lista, vou fazer um recadastro, não sei o que, e ver se consigo essa do Paranoá. Aí ficaram alguns parentes nossos na Ceilândia, a gente foi para o Paranoá, os outros foram para Samambaia. Depois dessa mudança, a gente passou a se ver tão menos, mas tão menos, que assim, hoje eu mesmo não tenho relação com quase nenhum desses parentes, assim. E olha que eu já cresci meio separado dos meus avós, porque eles ficaram na Bahia, né? Meus avós quer dizer, eram da Bahia, já morreram já. E tudo, os outros parentes que seriam mais próximos por estar no DF, não teve a proximidade devida porque é transporte, né? E aí eu tô falando da época que ter carro era luxo mesmo, assim, muito difícil você ter um carro, assim. Essa história de facilmente se ter um carro hoje, para quem não é da nossa idade, quem não viu essa dificuldade, acha que é o normal, né? Mas a gente vem de uma época de que o uso do transporte público, assim, eu falo de uma época, fica parecendo que eu sou tão velho assim, mas Mas tá bom. mas não é que eu não seja, não que eu não seja, mas não é disso que se trata. Mas, 80, assim, cara, anos 90, 90, anos 90. 90. 80 sou eu, sou mais velho. E aí, que eu... Então, o que eu vejo, assim, a segregação, ela, pelo menos para minha experiência no Distrito Federal, ela começa pelo projeto de cidades, né? E cidades satélite mesmo, ali orbitando em torno de Brasília, e nunca interligadas, e vai segregando a própria família, né? As famílias. Tem uma coisa da política habitacional de Brasília, muito doida, assim, que aconteceu no Paranoá, por exemplo. A cidade do Paranoá, ela teve origem na criação da barragem do Lago Paranoá, que foi que deu origem ao lago, né? E aí criou-se ali no pé do lago ali, naquela barragem, todo um povoadozinho que foi crescendo. Teve uma associação de moradores de lá que lutou para que que aquilo ali se tornasse um loteamento permanente e a galera conseguisse se manter ali. Aí veio, né, toda a política habitacional do governo e falou, não, a gente vai dividir aqui tudo certinho, vai dar o lote para vocês. E quando sai a lista, né, de quem ganhou os lotes e tal, eles pegaram estrategicamente vários militantes, as pessoas que moravam juntos, vizinhos, e colocaram para cidades satélites diferentes. Assim, você ganha o lote, mas você vai morar lá longe. Assim. Então, ficou um grupo que continuou brigando, falou, não, eu não vou sair daqui, eu quero o meu lote, inclusive, eu quero o meu lote
do tamanho que a gente pediu, porque a luta era um lote de um tamanho X e o lote que eles deram era tipo 4 vezes menor. E aí falou: não, eu quero, eu quero. Aí no Paranoá, o que fizeram? Beleza, esses que lutaram, não foram para o loteamento que o governo deu inicialmente, ganharam os outros lotes, que eram os lotes maiores e que virou uma espécie de área nobre do Paranoá e dividiu totalmente os militantes mais uma vez, porque a galera ficou com os lotes maiores e ficou meio a burguesia do Paranoá, sabe? Putz, que sacanagem. Sendo que era a galera que tava lutando lá pelos lotes maiores e tal. Enfim, é muito doido. Que não aceitou de primeira o que foi dado como migalha, né? Pode crer. Exatamente, mas é aquilo, né? Depende da sua condição para você dizer se aquilo é migalha ou se é o almoço, né? E Exato. Não, sempre é almoço, só que é, os caras dão como migalha, exatamente. exata. O gesto deles é dar migalha. E aí, pra gente que tava. Todo mundo tava morando mal na época, mas é isso, acho que tem a coisa da consciência militante, né? Que faz com que você fique ali e fala: não, já tô passando aperto, eu fico passando aperto aqui brigando. E aí o cidadão comum vai dizer: porra, tô ganhando, eu vou reclamar, não, né? É, exatamente. Testar limite é um clássico, exatamente isso. Cara, deixa eu só fechar essa parte. Eu me lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar sobre essa coisa da mobilidade e a coisa racista clássica. Para mim, o que eu vejo de mais claro, assim, quando eu paro para pensar sobre isso, é a própria questão do acesso às praias do Rio de Janeiro, da Zona Sul, por exemplo. As praias do Rio de Janeiro ali são como que a praia é um lugar público, mas é tratado e foi tratado muito mais antes até do que hoje, como se fosse uma coisa assim de propriedade do morador dali, sacou? Então, assim, sempre foi combatido os ônibus que faziam um trajeto direto do subúrbio para a Zona Sul. Isso sempre foi combatido, assim, por circular, por associação de moradores, caralho, não sei o quê. E o próprio metrô, quando aconteceu, causou muita polêmica aqui por conta disso, que tipo, as pessoas não queriam, sacou? Não queriam, não é porque não queriam que melhorasse o transporte, sei lá o que, não queriam que as pessoas viessem do subúrbio para Zona Sul. Ia facilitar a população suburbana, que é majoritariamente pobre, preta e descendente nordestino. Então, tipo, isso aí eu me lembro classicamente, assim, classicamente. Tem até uma coisa clássica, né, do o Igor de Brasília, né, tipo, Ceilândia vai se ligar total, né, naquele um clássico dos clássicos, que é o Sub-Raça, do Câmbio Negro, que é Sub-Raça porque teve uma entrevista, só de falar do arrepio aqui, cara, uma entrevista para o Documento Especial, que era da Manchete, nas antigas, que era os caras entrevistando os moradores lá da Zona Sul, falando sobre a galera que conseguia chegar na época, que nem tinha transporte para chegar lá. Chegava porque queria muito estar na praia. Aí aparece uma moradora lá de Ipanema falando: isso não é gente, não, isso é sub-raça. Esse sample, essa fala da mina tá no disco e deu nome a um disco que é um dos maiores clássicos de todos os tempos do rap sul-americano, assim, um negócio gigantesco, que é o Câmbio Negro de Ceilândia. Então, assim, é uma representação de uma visão real e que não tem como botar debaixo do tapete, sacou? É assim que muita gente pensa, mesmo. Assim. Não são brasileiros não, cara. É, né? Sub-raça. É sub-raça, pode crer. É a puta que pariu. Pode crer. Agora, irmãos, vou falar a verdade. A crueldade que fazem com a gente só por nossa cor ser diferente. Ô, Bel, você falou agora na tua primeira resposta que ficou de cara aí com a provocação do Paik, né, para pensar o racismo e mobilidade e acabou percebendo coisas, né, que ainda não tinha, né, percebido. E uma delas você conta ali no livro, que é que você percebeu que o ônibus foi um dos fatores que fez você virar cantor. Será que você podia contar essa história aí? Isso aí é muito bom. É verdade, mano, é verdade. Verdade verdadeira. Cara, porra, originalmente sou guitarrista, né? Guitarrista punk, né? Tipo, sei poucas notas e vou fazendo ali, já fiz, sei lá, mais de 50 músicas sem saber nenhuma nota. Eu vou tocando ali e vou fazendo. Funk até o caroço, sei lá, as músicas minhas. Eu faço, não sei nem que nota é, só vou fazendo. E daí, o que acontece? Eu, porra, levava guitarra de ônibus, né, cara? Tinha essa parada. Você sem peso, você consegue andar mais. Se precisar andar, você vai andar. E daí, com a guitarra já não dá, só que a guitarra era pesada.
E daí ficava nesse lance, então tem que esperar. Aí você espera um maior tempão, 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, o ônibus, sei lá. Chega com o ônibus tá lotado, aí você não conta, para entrar é difícil. Para se mexer dentro do ônibus é difícil. Você bate com a guitarra em todo mundo, sacou? Você tem que pedir um monte de desculpa, pô, desculpa, com licença, desculpa, com licença. E às vezes você nem consegue saltar, não conseguia, né? Saltar no ponto certo. Ou se você tinha que planejar, quando você 2 pontos antes, você tinha que começar a andar para estar no lugar certo na hora que. Porque às vezes o ônibus ia embora e você tinha que saltar no outro ponto, né? Fosse muito mais longe. Aí você tinha que andar mais ainda. Então, tipo, teve um dia que eu estava estudando de noite nessa época. Aí eu cheguei para um camarada meu para estudar, sei lá, era de 7 às 10, sei lá, o negócio. E daí eu cheguei de noite, depois de ter levado a guitarra o dia inteiro para tudo que é lugar, porque não tinha como voltar para casa. Então você sai com a parada e tem que ficar levando ela para todos os lados. E eu cheguei para esse camarada meu, estudando, com a guitarra do meu lado ali, mais a mochila e mais tudo. Falei, pô, não aguento mais essa guitarra não, mano. Acho que eu vou, pô, parar com essa porra. Vou meter que eu sou vocalista aí, porque, pô, não tem que levar porra nenhuma. Vou meter essa. Aí o cara, tipo, não pô, mano, não aguento não, vou aprender a cantar, porque, pô, guitarra não dá não. Aí eu falei essa parada, no outro dia ou 2 dias depois, sei lá, eu tava subindo lá a escada, lá da escadaria da parada, do colégio, não tinha elevador. Aí tô lá subindo, aí o cara vira pra mim e fala assim, aponta, esse cara com quem eu tinha conversado, esse camarada meu, apontou pra mim e falou, ele é vocalista. Aí o cara, um cara grandão e tal, o cara, tu é vocalista? Eu falei, sou. E daí, porque ele tá precisando, tem que fazer um teste lá na banda em Niterói e tal, não sei o quê. Aí eu, porra, beleza, vou lá fazer. Aí fiz e passei, sacou? Aí comecei a fazer teste para algumas bandas e passando e tal, fazendo, fiz minhas próprias bandas e acabou que hoje eu sou conhecido, tipo, aqui no Brasil e fora dele como vocalista, compositor e tal. E, pô, isso começou basicamente por conta do ônibus, senão eu poderia ser guitarrista até hoje. Até porque a primeira vez que eu cantei na banda que eu tinha no colégio, que ele tava tentando achar o vocalista, aí eu tinha uma banda com um camarada meu, assim, engraçadona, e daí eles, pô, não consegue achar, porque era muito difícil mesmo, um estilo maluco. E daí eu falei, cara, eu vou cantar. Aí eu cantei e tal, a gente fez o ensaio cantando, no final do ensaio eu falei, e aí, mano? Ele, porra, cara, volta pra guitarra, tu não leva o mínimo jeito pra vocal. Esse foi meu primeiro incentivo, assim. Na É diversidade, né? isso, cara, é isso, total. E daí rolou, assim. Basicamente, eu meti esse caô, colou, tô aqui até hoje. Cara, teve um caso desse na primeira formação quer dizer, na segunda formação do Ataque Belize, que foi minha banda que durou mais tempo, assim, que a gente encontrou um maluco, velho, num sebo, a gente tava comprando uns discos lá e tal, a gente comprou um disco meio, eu acho que era o Guru Jazz Matas, que era um disco de hip hop com jazz muito celebrado, muito foda. E aí o bicho olhou e falou, pô, você curte essa onda? Eu falei, pô, eu curto, eu tenho uma banda e tal. O bicho, caralho, eu sou saxofonista, eu toco sax e tal. Eu falei, pô, e a gente doido por um cara pra produzir a parada com a gente, que a gente sacava muito pouco de música, e um cara, pô, tocava sax, ele estudava música, ele ia ajudar a gente. Você queria que ele fosse o band leader da parada. Já eram 3 MCs, né? E aí, pô, bora nessa. Chamou o bicho e tal. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês que ele nunca apareceu com esse sax. E ele morava em Planaltina. E era um trampo louco. E eu sabia que ele tocava sax mesmo, tocava. Mas era um trampo louco você ficar andando com sax daqui pra lá e tal, o tempo todo. Enfim, é um instrumento caro de Caro pra manutenção. caro pra ter também, se alguém roubar já Pô, era, exatamente. sim, e o bicho morava numa quebrada que, inclusive, um tempo depois, entraram na casa dele e levaram tudo, foi uma Puta desgraceira. que pariu, Enfim, ele não tinha muita sorte, na real, assim, porque já roubaram vários carros com as paradas dele, assim, enfim, não sei entendi. qual era o problema dele, Um mas karma louco, exatamente. mas a nossa história basicamente é essa, é um cara que se tornou vocalista para não ter que andar com instrumento, tá ligado? Olha isso, cara, olha isso. Seu caso não é muito raro, não. Perfeito, perfeito. É isso. Gente,
eu fico pensando aqui que um dos traços aí do racismo na mobilidade que mais deve atravessar o trabalho de vocês é uma coisa que vocês já comentaram, que é a não circulação do transporte dos ônibus, né, principalmente, mas também do metrô em São Paulo, no Rio de Janeiro, durante a noite, né? É uma política aí que está presente nas principais cidades do Brasil e que o artigo do MPL que está aí nesse livro Mobilidade Antirracista classifica como um toque de recolher, né? Porque quem não tem carro, né, tem que ir para casa mais cedo. Vocês percebem mesmo essa dificuldade do público de chegar e principalmente de ir embora dos shows de vocês? E também seria importante falar um pouco sobre qual a importância aí do transporte no acesso ao direito à cultura, né? Cara, então, o transporte tem tudo a ver com a cultura, tudo a ver com tudo, né? Até uma das pautas do MPL é essa, né? Que não é só para estudar ou para, enfim, faz parte também da parte cultural você poder se mexer, né? Porque teve épocas que falava, ah, tá, você pode ter de segunda a sexta, então tá horário, conseguir um passe, mas não pode. Não, pô, tem que ter fim de semana também. As pessoas têm que ter o direito, né? Mas enfim, mas o que eu vejo, assim, como eu passei por isso, assim, eu já tenho esse lance, enfim, faz parte do meu caminhar aqui nesse planeta, tentar me colocar no lugar das pessoas, sacou? E nesse caso eu já tinha me colocado porque eu fui já esse público. Que aqui eu frequentava muito o Circo Voador, sempre frequentei, porque tinha uma rádio aqui chamada Fluminense, e eu tinha aqui na minha casa, tinha um telefone, que era uma coisa assim muito rara nos anos 80, assim, era tipo, meu pai fez um investimento bruto para conseguir esse negócio, que era uma coisa assim, era caro, era difícil, você tinha que fazer um negócio pagar por 1 ano, 2 anos, é ridículo pensar isso hoje em dia, que R$ 15 você resolve o negócio. Mas era isso, então assim, minha casa não tinha nada aqui, tinha a casa e o telefone. Então, tipo, e daí eu conseguia ligar para a Rádio Fluminense, que era a rádio alternativa aqui do Rio, que fazia parceria com o Circo Voador, e eu conseguia te responder lá, sei lá, ou ligar antes, ligar primeiros a ligar, ou que responder quem gravou tal disco, quem fez tal coisa, quem produziu não sei o que, eu sabia, sempre fui viciado em saber essas coisas, informações, e daí respondia, ganhava. E daí ia lá em Niterói, pegava a barca e tal, aí fazia a hora no centro da cidade, ou tentava subir de bonde e tal, não sei o que, para descer para ir ver o show. E os shows no Circo Voador, invariavelmente, eram marcados para 10 horas, sempre começava a partir de meia-noite, às vezes até show de, pô, 1 da manhã, os caras, era até sem lei total, ninguém, não tinha negócio de horário, todo mundo malucão, pô, eu vi vários shows lá no Circo Tim Maia chegava 3 da manhã, não sei o que, essa coisa, tipo, negócio assim, louco. E daí, e vários shows de punk rock também, muito assim, Inocente, Rato de Porão, que até inclusive vou lançar uma versão agora do Rato também, que é homenagem muito a que eu já venho comigo desde essa época, assim. E daí, basicamente, você sabia, você tinha que ir porque você queria muito ver aquela parada estar ali, e você sabia que você ia se fuder para voltar, sacou? A minha chance para voltar só tinha 2 oportunidades, ou subir 45 minutos, 1 hora a pé, tipo, de madrugada, sendo que era, enfim, o lugar que eu moro não é um lugar fácil, assim, é um lugar que tem todo dia se ouve tiro, todo dia, enfim, eu só fui parado pela polícia, assim, de meus 13, desde que eu comecei a sair de casa, dos meus 13 aos meus 20 anos, eu fui parado 100% das vezes, 100% de acerto, sabe, 100% Aproveitamento. de aproveitamento, exatamente, é isso que eu queria falar. 100% de aproveitamento, é comigo mesmo. Então, assim, e daí, cara, eu subi muitas vezes andando, muitas vezes, porque não tinha dinheiro mesmo, não tinha jeito também, mesmo durante o dia, porque eu não tinha grana, também estava numa época duraça, e também que não tinha ônibus, sacou? Quando tinha dinheiro não tinha ônibus. Então, ou isso, ou você ficar até às 6 da manhã esperando o primeiro ônibus na Lapa. E a Lapa era guerra, sacou? Tipo, hoje em dia é guerrinha, as pessoas falam, ah, Lapa é perigoso, tá? É guerrinha. Antes era guerra, sacou? Não tinha nada aberto de madrugada. Não tinha nada, era só, meu irmão, era guerra, sacou? Era a galera brigando, nenhuma ruas sem luz, sacou? Tipo, espancamento, garrafada, é guerra. E você tinha que ficar lá esperando por horas até chegar o ônibus ou subir andando. Então era tipo a cruz e a espada, você ficava ali entre a panela e a frigideira, assim. E daí, porra, essa parada foi muito louca, assim, enfim, de como se passou essa questão. Então, quando aconteceu comigo de fazer show,
eu cheguei assim e falei: "Porra, meu", eu sempre fiquei ligado nessa parada, sacou? Sempre tentei fazer show mais cedo, já tentei em vários lugares e simplesmente era muito louco, porque várias vezes o próprio público também não aparecia quando era muito cedo, era uma coisa, assim, muito doida, assim, tipo, quando tinha lugares que sempre faziam show tarde, a gente tentava fazer show cedo, a galera só aparecia bem mais tarde, porque acabava ficando acostumado, sacou? Mas eu sempre fiquei preocupado com isso, porque eu vivi isso por anos da minha vida. Então, e sempre valorizei muito a galera que ia em show na época que existia, né, naquele outro mundo e tal que a gente vivia. E daí valorizava muito, sacou? Isso de, pô, acabar o show, conversar com a galera, tipo, saber quem veio da onde. Eu via que tinha muita gente. A gente é o Banda do Rio, mas que fez muito mais show em São Paulo do que no Rio. Então, São Paulo a gente fazia, sei lá, 80% dos nossos shows era São Paulo, cidade e estado. Então, por exemplo, na cidade a gente tocava, eu via que, porra, muita gente que vinha nos shows que a gente tocava ali na Augusta, no centro, nas paradas, era do ABC, era de Osasco, sacou? Eu via muito isso. Então, eu sempre via que no principal, no coração do show da galera que estava ali cantando, pulando e se mexendo pra caramba, falava assim, Osasco, ABC, bah, a galera tava lá, sacou? Então, eu sempre gostei muito dessa galera, desses dois regiões, né? Que eu sempre achei a galera bem real, assim, né? E sempre fiquei muito nessa ideia, né, cara? Então, assim, é uma parada que eu via depois, às vezes a galera acabava o show, aí a galera tinha que ficar perambulando pela rua ali, esperando o horário. E fora do Brasil, cara, porra, vários lugares são tipo, que são, enfim, quando as pessoas têm algum poder a mais de mobilização ou de próprio entendimento da cidade, porra, você vai, sei lá, Nova York, os caralho, tá tudo lá 24 horas, sacou? E você chega no lugar e aqui os caras fazem exatamente do modo que só quem tem carro que já dá aquela reduzida, né? Tipo, você tá ali com as linhas ali até meia-noite, é 1 da manhã, não sei exatamente como é que é em São Paulo, se é meia-noite ou 1, não me lembro. Até ali, você tem direito sei lá, 80% da população tem acesso àquilo ali, e quando baba, acabou, aí só quem tem acesso é quem tem grana, quem tem carro, enfim. E daí desce loucamente sacou? A parada, vai dos 80 para os 20%, sei lá. Então é tipo, isso para mim é claramente, eu vejo como um apartheid real, sacou? Real. Não vejo, o Igor até falando na teoria da conspiração, eu nem vejo assim, eu vejo assim, true. Eu vejo uma parada assim, pá, feita, planejada, sacou? E feita para ser assim. Eu acho que essa coisa do toque de recolher, ela traz uma reflexão importante sobre o horário do negro estar na rua, saca? Porque, por exemplo, quando se é incomum estar na rua de madrugada, a rua mais vazia, as atrocidades acontecem mais, né? E aí, Isso. assim, polícia se acha no direito de fazer tudo de dia, de madrugada então nem se fala. Que acabaram de fazer, inclusive, né? Fuzilaram os caras agora, tipo, semana passada. Sim. E aí o que acontece? Numa estrutura de cidade onde não se tem movimentação à noite ou de madrugada que seja, é mais incômodo para mim, enquanto preto, sair também na Pra rua, caramba. mesmo tendo carro. Quantas vezes aconteceu de eu sair do Paranoá para ir tocar em outras cidades e voltar de madrugada? Uma vez, inclusive, entrando no Paranoá, uma viatura encostou nosso carro e já foi de pistola na cabeça e bora, desce. Não disseram absolutamente nada, só bora, desce, encosta. Assim, isso é. Com Cara, certeza o carro não era seu, né? Tipo, pra eles. e eu vou falar que nem era um carro bom. Não era, tipo, quando você pega aquela história foram 111 tiros, que a galera tava num Palio, né, velho? Não é tipo Sim, um bando de sim, preto dentro de um carro importado, esse carro é roubado, saca? É sim. tipo, é um bando de preto num carro de pobre, é um bando de pobre e vão se fuder. Eu nem sabia se podia falar palavrão no podcast, mas é. Mas enfim. E aí, aí você vê que a mobilidade do preto passa a ser reduzida
indiretamente também, né? Se você fica mais visível andando de carro por aí e mais visado, você não quer sair, sabe? Você não quer atravessar de uma cidade para outra para ir para o show que seja, porque Total. todo mundo sabe, inclusive, isso aqui em Brasília acontece muito, quer dizer, aqui em Brasília, lá em Brasília acontece muito que você vai ter um evento numa cidade vizinha, sei lá, é um evento grande de rap, você vai, já tem blitz, e aí se o cara pega um carro com 2, 3 pretos, já manda encostar e fala, você tá indo pro show, né? Você nem precisa estar indo pro show. É 2, 3 pretos, a galera já sabe que é um evento grande e fala, você tá indo pro show dos Racionais, enfim, tá indo pro show do Facção, ou quem quer que seja, e, meu irmão, vai tomar um bacu pesado. E aí a galera até evita de fazer esse movimento quando sabe que tem algum evento grande, saca? Eu conheci, assim, já conhecia, né, de ouvir o som e tal, mas conheci pessoalmente Benegão e Seletores de Frequência em 2000 e... que era aquilo, 2006 talvez? 7, não me lembro exatamente. Mas foi num evento na Ceilândia, que era alguma coisa dos direitos humanos. Eu me lembro bem, assim, por 2 motivos. Um, que esse foi o evento que pagou a tiragem do primeiro disco da minha banda, né, do Ataque Belize. E outra, porque tava tanto nós, assim, banda nova, nem tinha gravado um disco ainda, e Seletores de Frequência, tocou para um público quase ninguém, reduzidíssimo. Sim, que tinha uma guerra, né, da galera que nego falando, tipo, possibilidade de vir gente de outro lugar. Sim, e outra que é isso, é o transporte, cara. Você não consegue concentrar o público. Você sabe quando você toca ali em Brasília no plano piloto, é outra história, né? Você consegue trazer uma galera, né, superlotar show e etc. O Ataque Belize, a formação de público do Ataque Belize passou por isso, né? Que é o que? A gente fez um circuito de show por várias quebradas, assim, foram 2 circuitos grandes com 10 shows cada, mais ou menos, e saiu tocando em várias cidades satélites. Na hora da gente tocar em uma, não ia público da outra. Por mais que a gente conseguisse botar um público legal, no fim das contas, você fez formação de público, mas você não consegue ter esse público junto. E aí, Exatamente. quando a gente ia para o plano piloto, a gente tinha um terceiro público, que é mais a galera universitária, classe média, média, e, e aí que foi o que acabou se tornando assim, a nossa base por um outro motivo também, que era quando a gente ia tocar nas cidades, nas satélites, com exceção de quando a gente estava fazendo algum projeto patrocinado pela Secretaria de Cultura, a gente não tinha estrutura, né? O som. Então, assim, para você ter banda mesmo, você é um cara você faz rap. Geralmente a estrutura para rap era um toca-disco, 3 microfones e caixa de som, fim. Você não ia ter um palco, bateria, essas coisas, coisa mais rara que tinha. E aí o que a gente, idiota, inventou? Inventou de fazer rap com banda. Eu tô nessa também, eu tô nessa idiotice. E pra piorar, a gente fez o quê? Pô, vamos fazer um rap, mas vamos misturar com um estilo pouco comum e tal. E a gente começou fazendo um rap misturado com jazz. O que aconteceu? A galera do jazz odiou, porque, né, você tá estragando o jazz dos brancos, porque jazz no Brasil é música pra branco. E a galera do rap odiou, porque jazz é música de branco. Até você se reapropriar disso e chegar nos grupos que entendem a música, etc., levou um tempão. E isso acabou ficando restrito, porque a gente não conseguiu realmente dar essa circulada nas cidades e juntar os públicos e conversar mesmo. É formação de público, formação de plateia, conversar sobre estilo musical mesmo e se reapropriar do que é nosso, né? Enfim, Total. fica aqui esse desabafo aqui. Cara, lembrando desse negócio também do carro, que você falou, me lembrou muito a história as entrevistas clássicas do Zé Roberto, jogador de futebol e tal, ele falando sobre a questão e tal, como ele percebeu, assim,
a questão do racismo e, porra, que ele fica bolado que vários jogadores não se posicionam e tal, sobre várias coisas. E daí ele falou: "Cara, quando eu comecei a ganhar alguma grana como jogador de futebol e conseguir fazer as coisas, pagar as coisas que eu tinha de conta de devendo, da mãe, pai, os caralho", ele falou: "Pô, eu comprei um carro pra poder também me mexer, poder chegar no treino sem ter que acordar tanto tão cedo e tal, não sei o quê". Aí ele falou que ele, de tanto tomar baculejo, e baculejo ultraviolento, ele decidiu vender o carro. Quando a polícia naquela época me parava e fazia os questionamentos, eu estava começando a minha carreira, não era conhecido, e isso para mim era muito constrangedor, né? Você não poder ter um carro bom ou porque você é preto, e eles quando me paravam achavam que eu estava com o carro porque o carro foi roubado. Essa parada é muito do dia a dia, muito real e naturalizada, né, bizarramente. Cara, você se sentir incomodado de ter uma parada que o cara branco tem naturalmente, porque é naturalmente mesmo, é foda, bicho. Isso pra mim Sim, é isso. é de matar. Que nem esse cara agora, esse maluco que rolou aqui no Rio de Janeiro, do Leblon lá, que foram 2 playboy lá, ia querer pegar a bicicleta do maluco, porque alguém tinha roubado uma bicicleta que era parecida, e o cara ficou tentando pegar lá com a chave, com o cadeado, aí não deu certo, que não era aquela bicicleta. E o cara ficou tipo, se o cara quisesse chamar a polícia ali, o cara tava preso, já era, sacou? Não, Com a bicicleta dele, sacou? E daí, tipo, o cara tá esperando a namorada dele na porta lá do Shopping Leblon. E daí é isso. Isso aí faz parte do dia a dia de geral. Eu, cara, eu vou dizer, eu ando sempre com nota de tudo, sacou? Tipo, sempre andei. Já aconteceu comigo de coisas, tipo, sei lá, uma vez eu estava fazendo a trilha sonora de um filme, daí eu tava, pô, tinha televisão velha, aquelas de tubo, daí eu precisava fazer umas coisas que tinha que ter televisão nova. Daí eu fui lá e falei, pô, vou comprar uma TV dessas maiores e tal, bababá. Aí comprei a TV, peguei, pô, ainda levei grana pra pagar a vista pra não ter caô, não sei o quê, tchum, paguei lá a parada. Tô saindo lá pela parada que eu estava em cima da hora, que eu tinha que entregar trabalho, fazer não sei o que, não sei o que lá. Aí veio segurança atrás de mim, sacou, que eu tô levando a televisão embora. Sacou? Tipo assim, tipo, tô roubando a televisão. Eu falei: "Pô, eu ia roubar um chocolate se eu quisesse o negócio, eu vou roubar uma televisão gigante, sacou? Eu vou botar a TV dentro do meu casaco", sacou? Tipo, porra, meu irmão. E daí começou uma confusão do caralho, sacou? Então, assim, você sendo preto, você tem que levar nota de qualquer coisa que você vai comprar. Você vai em 2 mercados diferentes, você leva a nota da parada para o outro, só tira a nota quando chega em casa, sacou? Porque um mercado pode falar que eu quis pegar não sei o quê, o outro que, não sei o quê, isso é que daqui, é de lá. Então, desde a coisa pequenininha tudo, sacou? Você tem que não tem jeito, sacou? É bizarro essa parada é tosca mesmo. Desde que você engatinha, quem foi que tentou te enganar? Teleguiando o comando, vontade, a sua direção, como se fosse opção. Benegão, na entrevista que você deu, que está no livro Mobilidade Antirracista, você fala que a música giratória, ela foi feita em cima desse negócio de mudança, né? Entre aspas, de dar cliques na cabeça de quem está no mundo de bobeira. Você acha que essa é uma música sobre romper com o imobilismo de quem suporta o sofrimento cotidiano no transporte, mas também na sociedade como um todo? Todas as minhas músicas eu penso assim, exatamente. Eu acho que é isso basicamente, né, da coisa de você basicamente você tem um caminhozinho ali que é traçado, né, que é onde você pode estar, que é curto, sacou? É curto, é apertado e o teto é baixo também. Então, normalmente a gente volta e meia a gente entra nesses becos, nessas vielinhas, assim, que são, acho, programados pra gente onde a gente tem que estar. A gente entra ali e sem nem saber que tem outros meios de não estar ali, de fazer outras coisas e tal, de estar em outro lugar, independente da tua situação, mesmo financeira. Porque tem tanto a parte dos caras te mandarem para aquele lugar, te prenderem naquele lugar de formas pacíficas ou não, como também você ir lá voluntariamente, sacou? Porque você já te dão essa parada e fala: "Não, esse aqui é o teu lugar, fica aí". Então, enfim, e essa música ela fala sobre esse lance, né, tipo, que
que na verdade as pessoas dão essas vielinhas, tipo aquelas, é meio que aquele lance de experiência de rato mesmo, você vai botando o ratinho para ele andar, se ele consegue pegar o queijo, se ele consegue pensar, sei lá o quê, vai andandinho, e também a famosa roda de hamster, né, que é a giratória que eu falo, assim, é uma das giratórias que eu falo é essa, assim, que é a parada, o cara fica ali correndo, né, que o dia a dia todo correria, loucura, a gente nessas missões de tentar sobreviver no meio dessa doideira toda, sociedade do jeito que ela é montada, e é uma correria do caralho pra ganhar pouco e daí, enfim, volta e meia tu tá correndo no mesmo lugar, né, que nem um hamster, né, então a parada é um convite a você abrir a gaiola, a jaulinha e sair fora. Você, todos nós temos o poder de sermos mais do que heróis. Lá no livro, Igor, você fala sobre a música Super, né? E conta que ela nasceu inspirada numa história em que os super-heróis decidem fazer uma greve e que aí as pessoas normais precisam substituir eles na resolução aí dos problemas, né? Dos super-heróis. Qual que é aí a mensagem que você quis passar com essa música? Cara, antes, por que eu não quis comentar a música do Benegão? É porque toda vez que eu tô ouvindo, eu sou um ouvinte de podcast, eu escuto todos os dias praticamente. E às vezes alguém faz uma pergunta pra pessoa, eu fico pensando como é que eu responderia. Aí, enquanto ele falava, eu viajei aqui, eu falei, aí fodeu. Aí eu só tô pensando na minha resposta. Mas enfim, Super. Essa história, cara, assim, eu não sei se eu tirar da minha cabeça ou se eu vi em algum episódio de algum desenho matinal aí que eu tava semi-dormindo e a história ficou. E pra mim marcou enquanto metáfora, né? Que é todos os trabalhadores, na verdade, né? A estrutura social depende do trabalhador do mais baixo mesmo, até o gerente ali, que se essa galera de fato resolvesse parar, não precisa fazer nada. É o contrário, é fazer realmente nada, é parar. É não fazer, né, pode crer. É o não fazer. O não fazer é uma ação, né? Sim, total. E aí se torna. Aí é o caos, né? Quero ver essa galera tudo queimando as roupas de grife sem saber passar. Do básico, né? Que é a imagem, até você não saber fritar a porra de uma carne que você pagou. Quer dizer, todo mundo tá pagando caro na carne hoje, mas enfim. Você pagou não sei quanto num quilo de uma picanha lá e você não vai comer ela que presta porque você não sabe assar uma picanha. Você vai ter que contratar um churrasqueiro. E aí, pra mim, a ideia da música é essa. Eu geralmente, quando eu escrevo uma música, geralmente não, eu tenho várias formas de escrever, mas uma das mais comuns eu penso uma história e escrevo e faço a música como se eu estivesse escrevendo a trilha sonora para aquela história. Legal. Nesse caso, eu cantei a própria história, assim, na verdade, né? Eu falei, não vai dar tempo de escrever a trilha sonora, não, vou cantar o roteiro mesmo. E aí foi o que é Super, assim, e é uma música que eu me identifico bastante, assim, óbvio, é uma música minha, mas assim, me identifico porque os personagens que eu penso são pessoas próximas, tipo, o primeiro personagem que eu falo no começo é basicamente eu e todos os peão, porque antes de ser músico era peão de obra mesmo, né? Pegava busão lotado, marmita e ia trabalhar na obra, né? Era servente de pedreiro, meu pai é mestre de obras. E por muito tempo, inclusive, eu conciliava as coisas, trabalhava na obra, inclusive eu tinha uma banda que ensaiava na Ceilândia, e que, maluco, eu trabalhava na obra que era no Lago Sul, aí tinha que vir para casa, tomar um banho, me arrumar para ir para Ceilândia, era uma loucura e passagem de ônibus muito caro. Eu me lembro tem uma história sobre transporte público e ser caro e ser, enfim, a pior situação possível, que nos dias de ensaio a gente chegava lá e, terminava o ensaio, a gente se reunia, porque era o único dia que a gente se via, se reunia, ia jantar, né, num quiosquezinho lá, jantar, ia se comer uns churrasquinhos lá e tomar uma cerveja.
Nesse dia o ônibus adiantou, não sei por quê, passou e era o único que tinha, né, da Ceilândia para o Paranoá, naquele horário. E aí a gente saiu correndo e pegou o ônibus e beleza. Só que antes, toda vez, o que a gente fazia? O ônibus tá vindo, a gente parava uns 10 minutos antes, pagava a conta, não sei o que, ia no banheiro, pá. Esse dia ninguém foi no banheiro, começou a chegar no plano piloto, a gente apertado, a gente estava esperando chegar a um lugar que desse para descer, que fosse claro, na verdade, porque a gente não queria parar no meio do nada. Aí chegou no plano, a gente desceu do ônibus só porque queria fazer xixi. E assim, a gente pegou esse ônibus porque era o único que tinha. Se tivesse ônibus a madrugada inteira, era tranquilo, sabe? Para não passar aperto, enfim. É o tipo de coisa ridícula que, assim, eu falo que é ridículo porque é ridículo a pessoa passar por isso por conta de um transporte mal estruturado. Total. Isso é, no mínimo, vergonhoso. Essa parada de transporte para quando não tem um que chega a tal lugar, você pegar um que deixa um pouco menos longe. Sim, Isso é um não, clássico dessa época, pode crer. porra. O resto você termina a pé, assim, Sim, enfim, no nosso caso não dava para terminar a pé porque a gente teve que pegar outro, aí do plano pro Paranoá tinha outro e tal, mas enfim, louco. sacanagem. Mas só fechando o comentário sobre Super, ali é um personagem íntimo, né? Já abre com um personagem que é meu, assim, outro é minha mãe e mãe de uma galera, né? Que é a empregada doméstica mesmo, né? E que é obrigado a ouvir de tudo sobre seu trabalho e tal, e não abre a boca porque uma por educação, né, que a gente tem, e outra que não quer perder o trampo, né. É uma situação muito comum, assim, foi para mim, eu acho, eu fiquei feliz em escrever essa música e fiquei feliz, inclusive, dela estar citada no livro, assim, no livro dessa envergadura, né, que tá do lado de quem? Benegão e Gog, assim, porra, além do grande elenco aí. A resposta. Maravilha. E, Igor, você conta na entrevista que não faz música para militância, né? Você diz, abre aspas, fiz essa música porque é quem eu sou e dentro do que eu sou tem as coisas pelas quais eu milito. E eu queria perguntar para os dois, né? Como é que vocês lidam com essa relação da arte com a política e como que a música pode contribuir para combater o racismo? Cara, eu entrei na música pra isso, sacou? Entrei na música pra falar o que eu achava que tinha que ser falado, assim, basicamente, como necessidade de expressão. Tanto que eu entrei pelo punk rock, sacou? Na parada. Eu já ouvia rap desde 84, sem saber que o nome era rap, porque não existia esse tipo de informação, você só via um estilo, tentava fazer ali do seu jeito, mas não existia. Eu fiquei sabendo que era rap só 3 anos depois, em 87. Naquela época, a percepção de tempo era de 12 meses, sacou? O ano tinha 12 meses e 365 dias, hoje em dia tem 7 meses e 3 dias. O ano é diferente hoje em dia, vocês perceberam isso? E daí, assim era muito tempo até você saber. Eu passei, sei lá, sou da época que passava anos sem saber até que o nome de uma música que eu amava, que eu fiquei sabendo, sei lá, 10 anos depois, que não tinha como clicar, não tinha internet. A gente tem que sempre lembrar, mundo sem internet, sem celular, sem enfim, tudo isso, né. Então, assim, a primeira música que eu fiz foi sobre a polícia, inclusive, que era Instituição Falida. As 2 primeiras eram Instituição Falida 1 e 2, difícil falar o nome. E daí falando sobre essa tal instituição. E eu comecei assim E para isso, sacou? isso era que ano, só para eu Isso marcar é aqui? 87. 87. E daí porque tem essa parada clássica, né, que para mim tem essa junção muito tem várias junções, na verdade, do rap com punk rock, assim, e o Plant próprio expressa muito isso, e porque faz parte da vida de todo mundo que faz parte do Plant, essa junção. Porque são 2 estilos de música urbanos, 2 estilos de música que botam para fora as coisas que precisam ser colocadas, como a realidade real, true, e são estilos que você sem ter equipamento, sem ter
sem ter muita instrução musical também, você consegue se virar fácil de fazer essa coisa, pelo menos para começar. Então, porque são todos instrumentos, mesmo punk rock são 3 acordes, você consegue ali, fazendo ali, se virando. Eu, pô, fui fazendo, eu me aventurei na guitarra com isso, geral, e a própria letra também, sacou? E dentro do rap é a mesma coisa, assim, você não precisa estudar canto, estudar não sei o quê, estudar. Você tá, aquela coisa tá ali dentro de você, você bota para fora, de forma bem democrática, assim, literalmente. Então é basicamente isso, e veio daí, e todas as outras coisas que foram acontecendo dentro dessa estrada aí, de estar fazendo coisas, primeiro como expressão para não ficar maluco, botar para fora, depois como busca de mudança, sacou? Como eu falei, música de mudança. A minha ideia é sempre fazer música de mudança, desde a mudança interna, sacou? Mudança nossa de cada dia, nosso interior, sacou? Alma, tudo mais. E até mudança externa. E no caso das mudanças externas, eu sempre penso, eu quero tentar ser um elemento de mudança, mas se não der para mudar, eu quero incomodar, sacou? Se tiver um gigante lá, um bicho gigantesco que não dá para derrubar, não dá para fazer não sei o quê, mas eu quero ser aquele grão de areia que vai deixar 10 minutos ali, caralho, filha da puta, essa porra no meu olho e tal. Eu vou ser esse cara, sacou? Eu faço essa questão, assim. Então, a parada para mim veio basicamente disso, de expressão e de vontade e necessidade de achar que é importantíssima a mudança. E o Plant teve essa função assim, maior do que todos os outros, assim, em termos sociais, e os seletores de frequência em termos pessoais, assim, de muita gente, enfim, pessoalmente, isso eu tenho essas paradas desde, sei lá, andando na rua, estando em show, ou trabalho que eu fiz em presídio, ou carta, ou, sei lá, pager, ou cada época tinha uma comunicação, como o correio não teve ainda, mas pode ter. Enfim, e assim, sacou? Tipo, das pessoas virem falar, me segurar com os 2 braços na mão e falar, pô, obrigado, aquela parada ali, aquele fio ali, eu puxei e mudou tudo e tal. Porque várias vezes são isso, são coisas que são, tipo, música para provocar reflexão, assim. E não tem mudança sem reflexão, né, cara? Não tem jeito. E daí a parada é essa, tentar dar um fiozinho, o mesmo fio que eu já puxei, eu falo, pô, esse fio é legal, vou botar para as pessoas puxarem também, porque para mim funcionou. Então, basicamente isso, sacou? Minha caminhada é toda essa, assim, na verdade. Então, a gente tá dentro da questão de várias coisas sociais e questão de legalização e do uso da planta, da maconha, enfim, toda essa discussão sobre cannabis e todos os derivados e tal, enfim. Mas isso também misturado com questões sobre polícia, sobre governo, sobre tudo, e sobre o ser humano em si, né, cara? Sobre o ser humano em si, que para mim a grande revolução é a revolução interna, porque, tipo, você consegue estar inteiro no meio da confusão toda desse mundo que é massacrante, sacou? E a gente consegue sair dessa coisa da giratória, né? No caso. É isso. Cara, é muito louco, né? Porque, assim, eu acho que a história de muita gente que canta rap ou que cantou, que é fazer a música falando da polícia. Não sei por quê, mas É uma inspiração, deve ser algum filme que o pessoal vê. Hollywood demais. É, muito Hollywood. Mas eu comecei escrever. O meu primeiro rap que eu escrevi foi quase 10 anos depois do primeiro do Benegão, isso ali já em 96. E era isso, era um rap sobre polícia. Uma galera ia fazer um lançamento de um álbum lá no Paraná, eu já morava no Paraná, né? E o maluco da minha turma da escola era DJ e falou, pô, tu tem a moral de cantar, velho? Eu acho que tu tem a manha e tal. Eu vejo tu rabiscando umas paradas aí. Eu falei, pô, vamos escrever, vamos. E aí ele era DJ e era irmão do cara que tava fazendo o evento. Aí falou, pô,
eu vou botar, velho, você pra tocar na abertura. Tipo, primeira coisa que eu ia tocar na vida ia ser na abertura de um show de lançamento, assim. Ainda bem que não deu, assim, deu errado, porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas o tema eu já sabia, era polícia, não tinha jeito. Depois, mais para frente, eu fui desenvolvendo e eu acho que a primeira música que eu gravei minha também foi sobre polícia, e é uma característica, né, do início do rap até hoje você vai ter menos, porque assim, tem mais diversidade, mais quantidade no rap, mas sempre você vai ter a galera falando da polícia, porque a polícia é o que a gente está vendo, né? Não mudou, não adianta o rap mudar, porque assim, a polícia não mudou e é isso. A gente vai ficar falando, vai falar. Exatamente. Só que chega um momento que não é que você acha que a polícia mudou, e aí você para de falar. Na real, assim, você vai, né, tendo outras formas de falar e olhando também para quem tá chegando aí e fala, pô, é tua vez, irmão, fala aí. Porra, Sim, porque pode ter. senão meu repertório vai ser só isso. Deixa eu Sim, escrever outras exatamente. paradas. E aí, o disco da onde sai Super é o último disco do Ataque Belize, que é um disco que a gente se propôs a fazer uma parada mais pop, né? No sentido musical mesmo, assim, menos obscuro, mais aberto, com letras um pouco mais, digamos, positivas. Eu acho que não é bem a palavra, mas eu vou ficar com essa palavra mesmo, porque vai dar trabalho achar outra. Músicas mais positivas, assim. Então, assim, uma coisa que eu sempre pensei, a gente dando entrevista sobre o disco, eu falei disso. Inclusive, quem fez essa pergunta na entrevista foi até o Paik, que me levantou essa bola aí, que foi por que o Ataque Belize não falava abertamente de determinados temas no disco, tipo, não era sempre aquela banda que estava sempre falando do racismo, por exemplo. E aí uma coisa que eu falei que para mim, eu acho que é o justo, o racismo já tirou um monte de coisa da gente e eu não posso admitir que ele tire os temas da minha música, tá ligado? Com certeza. Então, assim, pô, agora porque, assim, eu sofro o racismo, eu sofro aquilo cotidianamente e ele ainda vai tomar espaço no meu disco, né? Então, eu passei a escrever e cantar coisas para as pessoas que sofrem o racismo. Então, assim, parte do meu trabalho, e assim, é um trabalho interno, é minha terapia, é conversar, é lidar com as feridas, né? Tem o problema lá que a gente vai discutir ele, e aí é onde a parte, o militante, né? Que eu digo, eu, eu não recebi o nome de militante e depois fui ser militante. Eu recebi o nome de militante depois. Deram o nome de militante àquilo que eu sou, na verdade, enquanto ser humano, né? Então, assim, mas tem a parte que eu vou me dedicar olhando aquilo como militante, que vou trocar ideia sobre isso, eu vou estar na rua, vou tacar coco em polícia mesmo, vou trocar porrada, vou sair todo fudido de spray de pimenta. Esse ali não é o cantor Igor Melo, o compositor, etc. Aquele ali é o que vocês podem chamar de militante. Na música, eu nunca fiz por militância, assim, né? Mas para sarar minhas feridas mesmo. E aí, quando vem alguém e fala, porra, sarou a minha também, ou, né, trouxe uma reflexão, um dia desse mesmo, um brother na mó deprê, assim, pesado, falou, velho, eu escuto o disco de vocês todos os dias, eu amanheço ouvindo esse disco, saca? E é a parada que tá me dando a mão. Então, assim, qual o meu trabalho em relação ao racismo geral no mundo, se tá brecando lá o racismo, talvez seja muito pequeno para isso, mas ele tem ali um tamanho de dar a mão para um brother, sabe? Para uma mina, para um amigo, tipo, beleza, estamos aqui, a gente está se abraçando aqui, né? O mundo tá o caos e a gente não tá dando conta do mundo.
mas para dar conta do mundo a gente precisa dar conta da gente. Exato, E aí exatamente. é onde a gente se abraça aqui no caos, né? A nossa música, a nossa forma de compor é mais assim, é, tem a pretensão, né, de ser uma coisa grande, mas ela vai ser uma coisa grande crescendo dentro da gente aqui, né, dentro das pessoas que se identificam, que olham e falam, pô, eu sinto isso também. E aí não é só sobre o racismo, eu sinto isso por N coisas e tal. Sim, E exatamente. aí, massa, se identificou, tamo junto aqui, vamos se fortalecer e correr atrás, né? Porque é isso, tem um inimigo muito grande lá fora para eu ser ingênuo de dizer que minha música tá atacando ele, assim, né? Como o Benegão diz, incomoda, até incomoda, mas derrubar Isso, mesmo, exatamente, depende de uma isso. mudança Derrubar essa estrutural, a né? mudança de fora, exatamente, exatamente. Enfim, e é isso, para mim Faz todo sentido. é a gente aqui, né? Fazendo música pra gente, é o nosso bálsamo, nosso acalanto aqui, e pra gente ter força para se manter na luta, pra gente, é isso, ouvir um Benegão antes de ir pra manifestação, você sai de lá todo machucado, mas tu ainda sai de lá cantando o Benegão, porra. E pra mim é isso. Ah, e a outra vez, assim, que eu me lembrei agora que eu encontrei Benegão, foi no Encontro Nacional do MPL em Brasília, em 2013. Eu toquei antes de você. Não, e foi todo moqueado esse encontro, não podia ninguém saber onde é que era, Era, todo mundo procurado pela polícia por sei lá quem mais, tipo, nego falando, tipo, não se pode falar o lugar, não pode não sei o quê, não sim, pode blá-blá-blá e tal, ninguém fala nada, não sei o que, não sei o que lá, porque tá todo mundo sendo caçado nessa época como terrorista, né. sim, virou uma sociedade secreta, É, manifestação foi louco. muito doida, enfim. Mas foi nessa, né, de a gente estar junto Foi, e, foi. pô, A gente toca. conversou bastante lá, pô, almoçou, Sim, trocou bastante ideia, pode crer. foi isso. E aí, assim, é de lembrar que, né, a gente toca nas manifestações e tá ali junto, se abraçando com a galera. Nossa música serve para isso também, né? É como eu não sei como é que na guerra chamava essa galera aqui, a banda marcial, né? Que Uhum. tipo vai tocando para estimular a galera que tá indo para guerra mesmo. E esse aí é Total, nós. total, total, Tamo total, aí, atirar mesmo, a gente em algum outro momento, mas assim, no total. momento a gente tá cantando pros nossos soldados feridos aí. Não, e também tem uma coisa que é importante, cara, eh, eu sempre vejo isso, assim, que pra mim, eh, é tudo tem um espectro gigantesco, né, como um ser humano tem um espectro gigantesco, ninguém é só uma coisa, né. Sim. Então, às vezes tem essa cobrança da galera, como é que vai falar, ou vai ficar só falando disso, vai fazer só isso. E na verdade pra mim, por exemplo, a própria música fala isso, tipo, como você achar que o Jorge Ben, porra, que o cara foi fundamental na construção da identidade preta, negra no Brasil, de forma gigantesca, que a gente nem tem como mensurar, que sempre ele falou sobre isso, sempre teve os heróis, as heroínas e tal. A galera que ele falava os nomes, botava nome, dizia como é que era, como é que não era, contava a história e exaltava aquilo ali. E aquilo ali porra, é gigantesco, sacou? É gigantesco. Você ouvir Almir Neto, você ouvir Jovelina, ouvir Clementina, e então é isso basicamente, né, tipo, pra mim a questão de estar falando coisas em música não é uma obrigatoriedade, sacou? Eu não vejo dessa forma mesmo, que eu acho limitante, assim. Eu vejo que você tem que falar o que você primeiro você tem que ter a liberdade que você quiser, sacou? De falar o que você está sentindo, o que você acha que é fundamental. Porque se a gente não tiver liberdade de fazer isso, acabou, não tem por que tá fazendo. E Eu, eu daí até digo assim, você é obrigado a fazer, mas eu não sou obrigado a ser obrigado, então eu não vou fazer. Eu vou descumprir só de raiva. Eu vou exatamente, descumprir só de raiva. exatamente, de raiva. E daí é isso então. Tem várias coisas tão diferentes, tantas coisas, sacou? Tipo, eu vejo o próprio pô,
Você falou que está em Salvador agora, é isso? Sim. Tô morando em Salvador, maneiro, pô. Até, pô, Baiana System, que é uma banda gigantesca, e os caras, Sim. porra, têm uma relevância brutal em várias questões, e falando do jeito deles, que é um negócio que atinge muita gente e traz uma energia ali amorosa de, de, e de, de cura e enfim, de reflexão ao mesmo tempo também, que, porra, tem tanto valor quanto alguém chegar e falar uma parada, tipo, mais direto, sacou? Então, assim, eu vejo assim, eu vejo dessa forma, que é muito. São muitos. A gente não pode se reduzir por conta das violências. Exatamente o que o Igor falou. As violências não podem ser um fator de limitador nosso, sacou? Então a gente tem que, na minha opinião, por isso que sempre me fala, assim, me pergunta, como é que você acha que as pessoas têm que falar isso nas músicas, que a galera tem que. Eu falei, cara, não acho que tem que nada, sacou? Acho que cada um faz o seu, sacou? Faz o seu e faz o que acredita. E da sua forma também. Porque é isso, a música tem essa coisa. O que eu busco fazer com a minha música também muito é fazer o que os mestres fizeram por mim, sacou? Ao longo do tempo, com toda essa parada, tanto galera da gringa do rap quanto galera do samba daqui, do Bezerra, os que eu já citei todos, Clementina, Martinho, Jorge Ben, enfim, tudo que foi no campo do punk rock, Inocente, Rato de Porão, Cólera, tudo que aquilo ali me trouxe, que me deu uma energia, ou que me fez pensar de forma diferente, ou que me abriu outras portas, eu busco fazer isso como um tributo aos que fizeram por mim, sacou? E que os outros que receberam isso, que façam por outros e por outros e por outros, e a gente vai fazendo aquela. Um vai acendendo a luz do outro, sacou? É basicamente isso assim, que eu vejo. Assim. E basicamente, eu falo isso com certa frequência hoje em dia, porque é o que acontece numa sociedade e num momento do país onde a coisa tem essa pulsão de morte, sacou? Você tem a pulsão da vida, isso já é altamente revolucionário, sacou? Sim, total. Altamente revolucionário. Então, assim, você está inteiro, sacou? Quando os caras querem que você já esteja destruído antes deles chegarem, que é com a política do medo, com todos os negócios, então você está inteiro. Isso aí é revolucionário, sacou? Você tá, meu irmão, tu tá bem alimentado, tá tomando sol, tá tomando água, sacou? Tá, se vira com o que tem, vamos nessa, sacou? Mas tá inteiro, sacou? Não tá derrubado, não se deixar derrubar, porque as pessoas se deixam derrubar, normalmente é difícil, né? Pô, tem as depressões para lá, tem ataque de ansiedade, todas essas coisas que são os gigantes do mundo, né? Hoje em dia, de doença e tal, e passa muito por esse não fortalecimento interno também, sacou? E ficar à mercê quando não é uma questão física, no caso, né? Quando é questão só psicológica. Ficar à mercê dos filhos da puta que ficam manipulando ali os sentimentos da população, sabe? E a gente não pode jogar esse jogo. Essa brincadeira eu não vou brincar e não vou dar esse prazer para esses filhos da puta, sabe? É basicamente isso. Pode crer. Gente, Berengão, Igor, valeu, foi um prazer aí falar com vocês, um episódio especial aqui pra gente, muito legal. Obrigadíssimo. Queria deixar a oportunidade para vocês fazerem alguma colocação final, tal, se vocês desejarem. Vai lá, Igor. Cara, assim, quero agradecer, falar pra galera procurar o livro Mobilidade Antirracista, que é fantástico o livro, e assim, sou muito grato de ter sido convidado tanto por livro quanto por podcast. E deixar aqui uma palavra do irmão Carlos Marighella, que é faça exercícios físicos. Total. Eu acho que a gente precisa cuidar do corpo e da mente, né? E os dias estão ruins e ninguém sabe se vão vir melhores dias, mas a gente precisa se cuidar, né? Exato. A gente tem música aí adoidado para ouvir, tem podcast, tem tudo, tem um monte de coisa para encher a cabeça. E, pô, exercício físico é fundamental para a gente, né, dar uma viajada. Eu costumo fazer quando posso, e sempre ouvindo uma música e tal, então, assim, botando o corpo para trabalhar e, né, absorvendo alguma parada. Eu acho que é isso. O irmão Marighella falou tudo. Corpo, mente e espírito, né? Tem o espírito também que é importantíssimo, porque é a tríade, Sim. né? Sim. Mas, meu irmão, me conta aí a parada do giratória, que agora eu quero saber. Fiquei curioso, porra.
Fala aí, do giratório que tu falou que ia falar depois, não sei o quê. Ah, não, pô. Eu falei, eu posso fazer um comentário depois, porque enquanto ele faz a pergunta, aí eu fico, pô, tá aí a viagem dessa música, eu tô curtindo. Se ele me perguntasse uma parada, se ele faz a mesma pergunta sobre minha música, eu vou responder o quê? Entendeu? Muito E bom. assim, e quando o Paik, porque que rolou? O Paik mandou a música, né, e falou, pô, escuta aí tanto a do GOG quanto a do Sim, Benegão, todo mundo e vamos escutou as trocar, músicas. Né? e vamos trocar uma ideia sobre. E eu fiquei muito com duas coisas, a giratória né, da rodinha do hamster, mas com a onda da giratória da catraca, saca? Que eu achei demais, essa observação, achei demais. De girar você é manipulado para girar a catraca também, né? Sim. Não para romper com ela, mas para ela girar Ou e dar pular, né? lucro, etc. E nunca pular, saca? Então, assim, essa foi uma das viagens que eu fiz e tal, mas enfim. Excelente, Então, excelente. uma outra hora a gente toma um negócio virtual aí Maneiro. e troca mais ideia. Do caralho. Então é isso, cara. Eu passo minhas palavras do Igor mesmo nessa parada. Muita honra participar desse livro, dessa provocação, que realmente me fez refletir assim, absurdamente, coisa que eu nunca tinha parado para tal. E eu acho muito importante, né? Qualquer coisa que traz reflexão, ainda mais coisas, enfim, que são importantes para o entorno, para geral. É isso, assim. Agradeço essa conversa aí, pô, maravilhosa. Muito bom mesmo. E é isso. Desejo a todo mundo que todo mundo se fortaleça, sempre, física, mental e espiritualmente, que eu acho que as três coisas são fundamentos, né? E é isso, né? Que a gente esteja inteiro, o melhor possível, no meio dessa confusão toda, tanto para a gente próprio quanto para quem está em volta da gente, e que todo mundo consiga, enfim, nesse momento agora, quanto mais treta, né? Tipo, mais a gente tem que se ligar, né, nas questões de, pô, somos seres de comunidade, sacou? A gente tem que estar ligado no irmão, ligado na irmã, ligado nas paradas, prestando atenção, que der para ajudar, tem que ajudar. Esse movimento do umbigo, que é essa coisa do egoísmo e tal, do ego gigante, essa parada é o que levou a gente a esse mundo que a gente está agora. Então, se a gente quiser fazer um contraveneno para isso, quiser ter uma atitude revolucionária nesse sentido, tudo é coletividade. Então, acho que essa que é a missão clássica, assim. Coletivos, né? Os coletivos de ônibus e coletividade. E vamos É isso aí. Chegamos ao final do 8º episódio dessa segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. A entrevista com o Zé Roberto que ouvimos mais cedo foi dada ao podcast do Podpah. Bom, esse episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta. Até a próxima.